coração de Cornélio, da sua família e de todos os seus amigos. Fatos interessantes acontecem nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Capítulo 10 de Atos abre dizendo que havia lá em Roma, na cidade de Cesareia, um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem justo, fiel, temente a Deus, fazia contínuas orações e dava esmolas. E, num determinado dia, ele amanhece em jejum e em orações diante de Deus. E lhe aparece um anjo, e esse anjo vem para falar com ele. Segundo Cornélio fala posteriormente, com roupas resplandecentes. Deve ter sido uma imagem extraordinária, uma visão fantástica. E o anjo diz a Cornélio que ele deveria enviar à casa de Simão Curtidor, que morava junto à praia, e convidar para ir imediatamente à sua casa Simão, chamado Pedro. Ele imediatamente pega alguns criados e manda um guarda piedoso da sua confiança e envia até Jope, onde Pedro estava morando, na casa de Simão Curtidor. Naquela mesma manhã, Pedro também está em jejum. Ele sobe para o terraço e ali naquele terraço ele começa a meditar, orar, e ele tem uma visão celestial. Ele vê como que um lenço gigante contendo diversos tipos de animais, e uma voz aparece para ele e ele diz: Pedro, pega, mata e come. Pedro, ele imediatamente responde: eu nunca toquei nem comi coisa imunda nenhuma. A visão se repete pela segunda vez e ele responde da mesma maneira. A visão se repete pela terceira vez e ele responde da mesma maneira. E ele ficou refletindo sobre a laje, sobre o que poderia ser aquela visão, o que significado teria aquela visão. E enquanto ele está imaginando isso, pensando nisso, os enviados de Cornélio chegam ao portão da casa onde ele estava morando e perguntam por ele. Ele, antes de descer, já ouvindo os homens chamando, ele ouve o Espírito Santo dizer para ele o seguinte: acompanha eles e vai com eles. Enquanto ele desce e vai ao encontro daqueles homens que estavam no portão, perguntando por ele, ele compreende que aquela visão dos lenços cheios de animais, com aquela voz dizendo: Pedro, pega, mata e come, aquilo nada mais é do que uma revelação de que aqueles homens, os gentios, não eram impuros diante de Deus. Uma tossezinha aqui agora para me atrapalhar. E que aqueles homens, eles eram imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os judeus. E aí, brincadeira, né? Não vou editar não, vou deixar assim mesmo. E aí, ele, sem questionar, vai com aqueles homens para Cesareia, para então conversar com Nicodemo, com Cornélio. A tosse me deixou aqui agora biruta. Então o que acontece? Ele vai, e no meio do caminho, aqueles homens que foram enviados por Cornélio começam a explicar que tipo de homem era ele. Um homem temente a Deus, um homem obediente, um homem que andava na presença do Senhor, um homem que orava, que fazia contínuas orações e contínuos jejuns, e que era um homem amado tanto pelos romanos quanto pelos judeus com os quais ele lidava. Pois é, quando Pedro chega à
casa de Cornélio, uma coisa maravilhosa tinha acontecido. É que coisa boa a gente comunica para os amigos e para os familiares. Cornélio convidou à sua casa os seus parentes e os seus amigos mais próximos para ouvir aquilo que Pedro tinha a falar para eles. E uma coisa interessante é que na hora que Pedro chegou, ele se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro então mandou levantar. Levanta-te, porque eu sou homem como você. Vamos analisar o que passou pela cabeça de Cornélio, desde o momento em que o anjo apareceu na sua casa até o momento em que Pedro entra na sua casa. O anjo disse para ele que as orações e as esmolas que ele vinha fazendo subiram para a memória diante de Deus, que Deus tinha ouvido e que Deus tinha se agradado das esmolas. E ele, o anjo, diz que ele tinha que mandar chamar até a sua residência Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem. Agora, olha a ideia, o peso da ideia. É que o anjo, com roupas resplandecentes, que assistia diante de Deus, que veio para conversar com ele, não era o portador da mensagem, não era o portador da boa nova, não era a pessoa com a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus queria que fosse transmitido. E quem era a pessoa? Pedro. Quando Cornélio vê Pedro, o que ele faz? Ele imagina que Pedro é maior que o anjo. Ele imagina que Pedro é um anti-Deus, é ente-Deus. Ele imagina que Pedro é mais do que um simples homem. Ele imagina que Pedro é uma pessoa espetacular ao ponto de se ajoelhar aos pés de Pedro. E note que esse centurião, ele só se ajoelhava diante do imperador romano e ele só se ajoelhava diante de Deus. Ao se ajoelhar diante de Pedro, ele está colocando Pedro numa posição que Pedro não tinha, nunca teve e que não queria ter. E aí, Pedro então o levanta. É como se Pedro dissesse para ele o seguinte: eu sou apenas homem, eu sou apenas apóstolo, eu sou apenas pastor, eu sou apenas portador da boa nova, mas quem realmente tem peso é a mensagem que eu trago, a boa nova que eu trago, a mensagem do céu que eu trago. E a mensagem é Jesus Cristo, aquele anunciado pelos profetas. Ele esteve entre nós, conviveu conosco por 3 anos e uns dias. E nesse período ele proclamou a boa nova, foi testado pelo Estado, foi testado pela religião romana, foi testado pela filosofia, foi testado pelos que conviveram com ele todos os dias em que ele andou na terra, comendo e bebendo entre nós. E ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Foi sacrificado pelos judeus e pelos romanos. Foi sacrificado pelos pecados de toda a humanidade, porque ele mesmo disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Então, enquanto Pedro anunciava estas palavras a respeito de Jesus, transmitia a boa nova, a boa notícia, a mensagem do céu de que há restauração, sim, para todo aquele que crê em Cristo como seu único, suficiente Salvador pessoal. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Então, Pedro, ele afirma categoricamente que aquele homem crucificado, ressuscitado, era o Salvador da humanidade, o Messias esperado. Cornélio crê com toda a sua casa, Cornélio crê com todos os seus amigos, Cornélio crê com toda a convicção de alma
E o texto diz, Atos 10, 44 a 46, que enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo de Deus desceu sobre cada um deles que ali estavam, e todos falaram em línguas e magnificaram a Deus. De forma que Pedro perguntou aos que estavam com ele, as testemunhas que ele levou para estarem junto com ele naquela missão: podemos impedir que sejam batizados nas águas estes que, como nós, receberam do Espírito Santo? É como que intrinsecamente ele estivesse dizendo: como podemos evitar de batizar esses gentios, porque eles receberam do Espírito Santo e só poderiam receber do Espírito Santo se eles tivessem sido alcançados por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha dito: o mundo não pode receber, se referindo ao Espírito Santo. Então, em Atos 10, nós temos a abertura do Evangelho para os gentios. Em Atos 10, nós temos a abertura do Evangelho para o mundo, porque até Atos 10 o Evangelho estava circunscrito a Jerusalém e alguns pontos da Judéia, mas a partir daquele momento o Evangelho vai para os confins da terra, passando por Samaria e chegando aos confins da terra. A partir de Atos 10, as missões elas começam a se propagar e a se dividir e a se multiplicar pelo mundo afora até chegar à nossa salvação, o que significa que barreiras foram quebradas, barreiras culturais, barreiras transculturais, barreiras regionais e barreiras religiosas foram quebradas, cadeias satânicas foram destruídas para que este evangelho do reino pudesse ser pregado em todos os cantos da terra. E neste exato momento em que eu falo com você, milhares de pessoas no mundo afora estão falando, estão pregando, estão testemunhando a respeito do mesmo evangelho. Esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então chegará